O cinema sempre trouxe histórias de vírus que se espalham pela sociedade, de uma epidemia, uma pandemia, enfim. E quais as consequências disso, seja de maneira dramática, seja de maneira mais científica ou até mesmo explorando o terror da situação. Nesse momento eu acho que seria muito bem-vindo a gente fazer uma lista de 5 filmes que exploram esse tipo de situação. Filmes bons, hein? Vírus, filme de 2009, dirigido por David e Alex Pastor, ou Davi e Alex Pastor, enfim. O filme traz uma trama em que um tipo de vírus está dizimando a sociedade, mas a gente não vai nessa questão muito de terror. O filme trata mais da questão dramática dos personagens. Isso dá um trabalho um pouco maior para o roteiro, mas a aposta é razoavelmente bem sucedida aqui. Vírus, no final das contas, se transforma num road movie e acompanha toda a rotina de 4 sobreviventes desse cenário pós-apocalíptico. São 2 irmãos e as namoradas deles. Se falta um pouquinho assim, de aproximação entre o quarteto de uma maneira geral, é na carga dramática dos irmãos vividos pelo Lou Taylor Pucci e também pelo Chris Pine, que o filme se dá muito bem. Essa carga dramática faz toda a diferença. A fotografia em alto contraste traz essa carga dramática para o visual do filme, que ainda tem uma certa maldade dentro desse ambiente bem hostil e consegue levar certa tensão também para o longa. Contágio, filme de 2011 dirigido por Steven Soderbergh. Eu me lembro que quando o longa estreou, ele recebeu algumas críticas e ao assistir ao filme, eu não entendi muito o porquê dessas críticas. A maior parte delas detratava o filme. Eu gostei bastante do Contágio, inclusive ele virou um tipo de hit no atual momento na Netflix. E eu gostei dele porque, assim como o Traffic, também do Steven Soderbergh, ele tenta abarcar tudo o que esse tipo de situação, de um vírus se espalhando pela sociedade, pode trazer de consequência. Ele pega desde aquele caso específico até como a imprensa trata o assunto, principalmente a imprensa marrom, e também como é feita toda aquele combate contra esse vírus. Aliás, o filme é até bem dramático, ao mesmo tempo em que é bem político. A gama de personagens do Contágio é bacana. Ele não é muito homogêneo não, mas ele consegue trazer personagens interessantes. E o início do filme é uma aula de como o cinema pode te deixar paranoico, com uma série de planos e detalhes mostrando como um simples toque pode transformar um local, um ambiente totalmente perigoso. It's mutated. Epidemia, filme de 1995 dirigido por Wolfgang Petersen. Eu me lembro de ouvir várias notícias a respeito do vírus real que teve origem na África e as notícias eram de lá, o Ebola. E esse filme veio na esteira justamente dessa questão do Ebola e como ele se espalhava de maneira muito agressiva ali na África. E ele o Epidemia cria um vírus fictício, o Motaba, tão ou mais grave e também mortal quanto o Ebola. E o longa, ele é muito bom em criar tensão, em ser um filme de ação, menos científico. Ele é bem menos científico, até porque, pelo que você acompanha da história, tudo se desenvolve de uma maneira muito rápida. E às vezes até existe umas facilidades ali, umas facilitações do roteiro para chegar onde ele quer. Mas ele é muito tenso, o elenco é muito bom e eu achei interessante essa visão lá da década de 90, 30 anos atrás, a respeito de uma situação como a que a gente vive agora, obviamente não tão grave, não tão agressiva, mas essa visão da década de 90 a respeito de uma pandemia. O filme se chama Epidemia, mas se torna algo muito maior. É um filme realmente de ação. Eu aposto que se você for assistir vai se levar mais pela movimentação do filme do que exatamente pelo drama. Não que não exista, existe, mas ele é mais movimentado e menos tenso ou dramático. Continue to die unless we find this monkey. There will be panic the likes of which we have never seen. There you are!
Os 12 Macacos, de 1995, dirigido pelo ex-Monty Python Terry Gilliam. O longa é baseado no extraordinário curta La Jetée, de 1962, eu acho que é isso, e trata de um vírus que acabou dizimando a sociedade em 1990, se eu não me engano. E depois, lá em 2027, o personagem do Bruce Willis volta no tempo para tentar mudar essa história. O longa, que no original, na verdade, não tinha nada de vírus, era um apocalipse atômico, ele é mais sobre o personagem, o protagonista, do que exatamente sobre toda a questão da epidemia e de como o mundo foi dizimado. Isso ele trata da seguinte forma: como uma história tão grande ou uma história particular pode ou não ser mudada. Os 12 Macacos têm um visual bem bacana, um visual bem típico do Terry Gilliam, como a gente já viu em filmes como Brasil, o filme, e também em filmes como As Aventuras do Barão de Munchausen, né? E o que chama a atenção, além, claro, de toda essa história e da condução do longa, é a atuação do Brad Pitt, que lá na década de 90 conseguiu a primeira indicação ao Oscar por Os 12 Macacos. Então chegamos ao quinto filme dessa lista, Extermínio, de 2002, dirigido muito bem por Danny Boyle. Não sei se você já reparou, nos últimos 20 anos a gente encontrou vários filmes, a gente assistiu a vários filmes em que os zumbis são muito rápidos, muito agressivos, são corredores. Pois muito bem, quem trouxe isso foi Extermínio. Eu falo que ele é o pai dos filmes de zumbi modernos. Além disso, o longa não é exatamente politicamente correto porque parte da libertação de macacos que estavam sendo manipulados em um laboratório, e quem liberta esses macacos é uma galera da militância da causa animal. E isso eles fazem com certa ignorância, apesar de quererem fazer o bem. Pois esse vírus que estava sendo talvez ali inoculado nesses macacos se espalha pela sociedade e a gente tem um apocalipse zumbi. O filme traz muito bem aquele ambiente em que as cidades são muito vazias, poucas luzes, ninguém na rua. Parece um ambiente que a gente conhece bem recente, né? Pois o filme traz isso muito bem, uma fotografia muito bonita, uma fotografia que traz esse tipo de vazio realmente. E no final das contas, o filme é humanista, apesar de tudo. Ele vai contra a qualquer tipo de autoritarismo e no final você entende isso muito bem. Aliás, é um filme que, além de explorar o terror, ter uma trilha sonora que injeta sombras no meio de batidas eletrônicas, o filme tem um final extremamente movimentado e dessa lista aqui, para mim, é o melhor e mais importante. Pois muito bem, então aí 5 dicas bem bacanas para você assistir nesse ambiente em que a gente espera que melhore. Não chegue nem perto de como muitos desses filmes tratam esse tipo de situação. A gente espera sair muito bem dessa, mas enquanto isso, acho que dá para aprender com o cinema.